A lógica, né? Renato Gaúcho no Vasco. Boa noite. Todo mundo sabia que o Vasco não teria muito mais criatividade, né? Nem sei se parecia também de criatividade nesse momento, a verdade é essa. Fudido, na seringa no Brasileirão, eliminado no Carioca. Acho que precisa um pouquinho de calmaria, né? E saiu caro ainda, é verdade. Estamos na mão do cara, fazer o quê? Era melhor o Wagner Mancini? Não fala isso. Aí também não. Eu quero que o Renate conduza o Vasco há um ano sem sustos. Gostaria muito disso, entendeu? Agora, vai entregar? Não sei. Não sei. Eu não me empolgo muito não, pra ser honesto. Só espero que entregue um ano sem sustos. Na sua opinião, o Léo Jardim ou o Felipe Luiz? Ah, cara, difícil, né? O Felipe Luiz ganhou tudo que disputou, né? Tirando o Super Mundial e o Mundial de Clubes, né? Complicado, né? O Léo Jardim já é um cara experientaço, né? Semifinalista de Champions com o Mônaco, campeão francês. Fez um bom trabalho no Cruzeiro. Acho que são treinadores que pensam diferente, mas que têm qualidade, né? Montam boas equipes. Tem um careca no meu Flamengo, eu tô com medo. Pô, que loucura, moleque. Demitido 1 da manhã o Felipe Luiz, né, cara? O que vocês acharam? Fala aí. Tô de luto. Tem que mandar o Trump, mandar um míssil na casa do BAP. Que isso, cara? É, cara, assim, honestamente, eu não achava que iria pra um caminho de ruptura desse tão rápido, assim. Por mais que o início de temporada do Flamengo tenha sido ruim, é só o início de temporada, né? É apenas o início de temporada, né? Mas pelo que falaram aí, eu vou até ver uns vídeos sobre... Já existia um desgaste do Felipe Luiz com a diretoria do Flamengo, ou então... meio que o Landim... É Landim ou BAP? Não sei quem é o presidente. É o Landim? BAP, né? Já não... Já tava meio que engolindo o Felipe Luiz sem querer tanto o Felipe Luiz ali, né? Pelo que o Felipe Luiz me falou, foi mais ou menos isso. Caralho. É brother do Felipe Luiz? Traz pra gente essa informação, né? Áudio insano do BAP, tem que vir em live. Eu escutei esse áudio aí que a gente pode escutar depois. Amigos do Barulho mandou R$10. Opa. Ela, segunda agitada por aqui. Felipe Luiz promovido a torcedor do Flamengo. Você botando o Ryan Júnior na barriga da latinha. E o Barulho causando o maior desconforto da história na TNT. Tem que ver. Barulho? O que houve com Barulho na TNT? Pô, Rodrigo fora da Copa, né, moleque? Caralho, que merda, mano. E hoje também, acordei com... O primeiro post meu no Instagram que apareceu pra mim foi do Rodrigo. Agora o Neymar vai. Acho que não da forma como ele gostaria também, né? Mas acredito que abre um espaço pra um jogador com as características do Neymar, né? Então, imagino eu que... Acho que clareou um pouco essa convocação do Neymar, mas não da forma que a gente gostaria, que é perdendo um jogador que nem o Rodrigo, né, mano? Pô, mas culacho, isso, que loucura. Casa TV zicou um vídeo do Chico lá com o Beltrão, mano. Antony também. Pô, acho o Rodrigo completamente diferente do Antony, mano. O Rodrigo é mais construtor, né? Eu acho ele bem diferente, assim, mano. Eu acho que o Rodrigo, em relação à característica, é o que mais pode jogar numa mínima semelhança ao futebol que o Neymar ele desempenhava na seleção brasileira. Por posição, por característica de jogo, tá ligado? Não comparando a qualidade de cada um. Tô comparando só o que cada um se propõe a entregar durante a partida e posição, onde circula no campo. Entendeu? Acho que o Rodrigo era o único jogador que a gente olhava assim e falava, mano, tal, se ele jogar o melhor que ele pode, ele seria, em teoria, o substituto ali do jogador com as características do Neymar. O Rafinha faz esse cara por dentro também, só que de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. Nossa, o Ryan foi panelado hoje no jogo musculacho. Eu não vi. Teve Bournemouth hoje, eu não vi. Lucas Veríssimo no Peixão, baita reforço. Boa contratação, mano. Pelo menos se o Lucas Veríssimo for aquele que a gente se acostumou a ver aqui no Brasil, já jogou muito bem por aqui, né? Tem que ver como é que chega. Mas, na teoria, é um bom zagueiro. Os caras do Catar vão sair todos de lá. Pô, eu acho que essa instabilidade por conta da guerra que tá em andamento vai provocar umas saídas nesse futebol do Oriente Médio, mano. Imagino que muitos jogadores europeus e sul-americanos que lá jogam vão querer sair, mano. Vão querer sair. Pelo menos por enquanto, né? Vão pedir empréstimo, vão pedir alguma forma de ficarem mais seguros. Vocês lembram como é que funcionou na época da Ucrânia, mano? Eu acho que teve uma janela à parte, não teve? De empréstimo dos jogadores pra eles conseguirem sair de lá? Eu acho que foi a parte do mercado de transferências. Todos conseguiram sair por empréstimo mediante a FIFA, não foi? Janela de exceção? Então às vezes é o caminho, né? Mais que haja ataques no Catar e Emirados Árabes, eles são pontuais e danos mínimos. Eu acredito que não haverá saída como na Ucrânia, que tá diretamente no conflito. Sim, né, cara? Mas pra quem não tá acostumado, qualquer dano é dano, né? Tipo assim, pô, teve um ataque dentro do aeroporto de Dubai, pô. Então o nego deve ter se cagado lá. Ainda mais a quantidade de engenheirado que tem por lá, entendeu? Eu acho que qualquer coisa que mova ou que mexa com a segurança das pessoas que lá estão e que são de fora, não estão acostumadas, meu irmão, é desespero, é pânico. Imagina se você tá em Dubai e aí cai 2 mísseis lá. Não caiu onde você tá, mas caiu. E aí? Vai ficar safe? Vai ficar tranquilo? Tá maluco, mano. Cu na mão total, filho. Pra meter o pé. Tu tá, porra, sei lá,
em Abu Dhabi. Aí cai 3 bombas lá. Mas você tá de boa, porque não caiu em você. Pô, não tem como. Tem como não, mano. Você é doido. Pelo menos eu não tenho maturidade de cabeça pra isso não, bicho. Eu ia querer ralar. Óbvio que os caras ganham muito dinheiro também, né? Então, assim, talvez eles se coloquem num risco ali mínimo, tenham um bunker dentro das suas próprias casas e o cacete, sai um pouco de casa e tal, mas é louco, mano. Alan, cansei do Flamengo. Sou apenas de Brados em 2026. Eu acho que o Flamengo é um clube que tem cansado muito o torcedor mesmo. Vou te falar, complicado, bicho. Eu olho pra tua realidade e falo assim, coitado, mano. Como é que pode passar por tanta dificuldade assim, né? Na sua vida como torcedor de futebol. Ô vida difícil, entendeu? Que Deus ilumine aí a sua caminhada. Eu imagino o torcedor flamenguista vivendo um mês como torcedor do Vasco. Meu amigo, o técnico do Flamengo foi demitido depois de ganhar de 8-0 e ter sido campeão de todos os títulos do ano passado. O técnico do Vasco precisou perder 15 dos últimos 17 jogos para ser demitido. Entendeu a diferença? No momento, o treinador do Vasco precisou perder 15 dos últimos 17, 18 jogos contra times da Série A. Aí ele foi demitido. O Flamengo foi demitido ganhando de 8-0. Vocês nunca terão o prazer de ter o anticristo Júlio Casares como presidente. Caralho, o anticristo é pica. Cara, na moral, você que tá no chat, você está satisfeito com a diretoria do teu time? Se sim, qual é? E se não, qual é também? Quero ver quantas pessoas estão satisfeitas aqui. Travou a câmera? Minha câmera tá uma merda. Eu acho que não tem ninguém de bem com a direção do próprio clube, né, mano? Só os palmeirenses com a dona Leila. Verdade é essa. Quem critica a Leila Pereira está reclamando de barriga cheia. Essa que é a verdade. Está reclamando de barriga cheia. É um privilégio ter Leila Pereira como presidente do seu time. Que só o palmeirense tem, entendeu? Não o de Brados. Caralho, fora Lante. Nem começou o campeonato ainda, né? Mas faz parte. Estamos aceitando as críticas, né? Fazer o quê? E a SAF do Vasco caiu? Cara, acho que vai sair em algum momento esse ano, mano. As negociações estão em andamento. Não teve nenhuma negativa ainda, não. Que passaram a público, né? Acredito eu que esteja se desenrolando. Anônimo mandou R$10. Oi. Corinthians fará uma contratação bombástica, se especula Roger Guedes. Que baita time, vai formando os caras PQPE pra nós vascaínos, sobra nada. Porra, o Roger Guedes, ele agregaria demais ao Corinthians mesmo, mano. Honestamente, eu não sei como ele tá, né, depois de uns anos de Catar, é isso? Tem quantos anos ele de Catar? Tem uns 3 anos que tá lá? 2, não sei. Mas, porra, performou muito bem aqui no Brasileirão, né? Performou muito bem por aqui. Tem que ver se ele vai estar disposto a vir, né? Porque lá, segundo ele, era o sonho dele realizado, né? Jogar por lá e ganhar um dinheiro colossal. Agora que o Filipinho está você desejaria ele no Vasco? Pô, o Vasco tinha a obrigação moral de fazer uma proposta pro Felipe Luiz só pra conturbar o ambiente, tá ligado? A partir do momento que ontem, 1 da manhã, se anunciou a rescisão dele com o Flamengo, o Pedrinho que tinha que acordar e ligar pro Felipe Luiz. Fala, Felipe, com todo o respeito, quanto que você quer pra vir pra cá? Tá ligado? Quanto você falar, eu pago. Foda-se. Você quer 4 milhões por mês? A gente se vira pra pagar. Tinha que rolar essa parada, entendeu? Mas aí o Vasco não ia conseguir pagar as contas. Ia pagar o Felipe Luiz, ia ficar sem pagar luz, sem pagar água, aí fudeu. Oi, vi que mudou o seu status pra desempregado. Que houve, exatamente. Agora, o Rodrigo Caio dá pra trazer, entendeu? O Rodrigo Caio, que é o coordenador defensivo do Flamengo, não é isso? Ou de bola parada, não sei. Dá pra trazer o Rodrigo Caio. Olha aí. Botar ele junto com o Renate. O Renate já não elogiou bastante o Rodrigo Caio? Trabalharam juntos? Não, olha aí. A pior bola parada da história? Porra, deu uma Libertadores pra vocês, cara. Seja grato. Que isso? Seu gol do título veio de quê? Bola parada. Arteta no Flamengo não drava 10 jogos. Cara, pior que qualquer treinador que vá pro Flamengo agora vai ficar, extremamente pressionado, né? Vai ser uma pressão do caralho por resultado. Parecer besta mandou R$10. Oi? Stag já pensou amanhã no anúncio de Renato Gaúcho volta de Felipe Coutinho. Ido, cara. Isso aí já foi, já. Infelizmente, a gente vai de Rojas. Até o meio do ano. Até a Copa do Mundo tamo de Rojas. Entendeu? A verdade é essa. Ah, não tem o Rojas, Nuno Moreira. É isso aí. Cara, o Vasco, ele tava tranquilo pra caramba quanto ao ano. Meu irmão, vou te falar, o Vasco esse ano ele vai cortar um dobrado, moleque. Eu já prevejo que o segundo semestre do Vasco vai ser daquele desespero, sufoco. Aquele fim de ano que você não consegue, entendeu? Viver bem. Você vive, entendeu? Preocupado. Puta que pariu, mano. Leonardo Jardim será demitido após a final do Carioca. Cara, pior que se ele ia comandar o Flamengo contra o Fluminense vencer o Flamengo na final do Cariocão, vai ser uma pressão cavalar pra cima dele, moleque. Cavalar. Se o Flamengo não chegar e der uma porrada no Fluminense, vai ser uma pressão cavalar pra cima do cara. Ele vai ter, 4 dias de trabalho, tá ligado? Felipe Luiz saiu, nego vai martelar ele.
Fora que a diretoria também vai escutar, né? A parada do Felipe Luiz foi uma das maiores bizarrices que já vimos no futebol. Cara, então assim, eu também acho, tá? Eu acho que é uma demissão, ainda mais tratando do Flamengo, que é um time que, porra, em teoria tem tempo pra você dar uma volta por cima no trabalho, assim como o Palmeiras, mano. Porque o Flamengo e o Palmeiras têm uma coisa em comum no futebol brasileiro. Eles têm um investimento, um elenco tão acima da média em relação aos seus concorrentes, e mesmo quando eles fazem uma má campanha ou jogam um futebol pobre, que acontece, tem oscilações, eles conseguem se manter nas primeiras posições. Então, assim, independente do que aconteça, o Flamengo vai se manter nas primeiras posições em curto, médio e longo prazo do brasileiro. E o Palmeiras também. Então tem tempo pra trabalhar e pra dar essa volta por cima. Então você vai dando confiança e vai dando combustível pra esse trabalho do treinador. O Abel Ferreira tá lá no Palmeiras há quanto tempo? Sendo questionado, não é questionado, é questionado, não é questionado, é questionado, não é questionado, dá a volta por cima, é questionado, dá a volta por cima, é questionado. Tá lá, 4 anos, tá ligado? 4 anos ou 5 anos lá no Palmeiras. Mais até, não sei. 6, né? Júnior Flá 6. mandou R$10. Alan, estava eu ontem relaxando depois de transar com minha senhora e 0 União no hora da manhã, o Flamengo resolve me fuder. O torcedor brasileiro não tem paz. É uma sacanagem, bicho. É, meu irmão. Eu falei, pau que bate Chico, dá em Francisco também. Quer fuder os outros? Te fuderam na madrugada, meu irmão. Uma via de mão dupla, entendeu? Mas é isso, assim, eu acho que foi uma demissão prematura, né? Uma demissão ansiosa. Dava pra dar mais tempo pro Felipe Luiz trabalhar, velho. Ainda mais pelos resultados que ele entregou no ano passado, tá ligado? A não ser que tivesse algum problema interno muito grande que aparentemente não tinha, né? Em relação a elenco, em relação a jogadores, tá ligado? Existia um conflito entre ele e os jogadores, entre ele e o elenco? Os jogadores não compravam mais o barulho dele? Se não existia isso dentro do elenco, a relação elenco Felipe Luiz era boa, não faz sentido essa demissão do Felipe Luiz, mano. Porque ele sustentaria esse problema nesse momento e daria a volta por cima como ele fez ano passado com uma campanha maravilhosa no Brasileiro, né? E campeão da Libertadores e campeão carioca. Vice-campeão do Mundial, perdendo nos pênaltis pro Paris Saint-Germain. Então, tipo assim, o Felipe Luiz fez um ano passado maravilhoso. Você não dá o mínimo respaldo pra ele, a mínima confiança pra ele quando ele oscila, é um absurdo, né, mano? Uma covardia, né? E ninguém é perfeito. Os trabalhos não vão ser maravilhosamente bem feitos pra sempre. Vão existir oscilações, tá ligado? Não tem treinador que vai manter o alto nível, pô, durante 90 jogos, 100 jogos, 150 jogos consecutivos. Em algum momento vai vir a crise, vai vir a fase ruim. E aí, meu irmão, é lidar com isso e tentar o mais rápido possível dar a volta por cima. Só que o Felipe Luiz não teve esse tempo, né, mano? A fase ruim do Flamengo foram o quê? 2 títulos perdidos de Recopa, correto? Recopa do Brasil, Supercopa do Brasil, Recopa da Sul-Americana. Só que, porra, 2 títulos com todo o respeito. Pô, por mais que devam ser comemorados, né? Em relação às principais conquistas. 2 títulos, porra, esquecíveis, tá ligado? Óbvio que é maneiro ser campeão da Recopa. É maneiro. É maneiro ser campeão da Supercopa do Brasil. É legal pra caramba. Mas foda-se, né? Entendeu? Então, e aí, meu irmão, botou todo o trabalho em xeque. É verdade que o Flamengo começou mal a temporada? É verdade. O Flamengo fez um jogo bom contra o Vasco. E quem é que não joga bem contra o Vasco, né? É difícil achar um time que não joga bem contra o Vasco. Julinha mandou R$10. Alan, Oi? estou apaixonada no meu treinador Dorival. O velhote é pica. Além do ótimo trabalho, barrou o André de ser vendido por mixaria, que fique por anos no timão. O vovô Porra, o André não é vai, do né? povo BGOs da Júlia. O André não vai, né, mano? Alan, você acha que a seleção brasileira pode ter chance de ganhar a Copa do Mundo? Hoje sabemos que o Rodrigo tá fora da Copa. Qual jogador pode substituir o Rodrigo na amarelinha? Cara, eu gosto muito do futebol do Rodrigo, né? Sou o defensor do Rodrigo aqui. Por mais que ele não tenha desempenhado aquele futebol que a gente espera na seleção brasileira, assim como quase todo mundo não vai bem pela seleção, né? Vamos ser sinceros, hoje a seleção brasileira ela é composta por diversos jogadores que têm uma performance muito melhor no clube do que na seleção. Quase que todos do elenco, tá ligado? É difícil você se recordar de jogadores da seleção brasileira que vão melhor pela seleção do que pelo clube, entendeu? São alguns, que você conta nos dedos, entendeu? Os caras que vão pela seleção, vestem a camisa e vão muito bem, seguram a onda, entendeu? O Rodrigo, ele foi mal pra cacete na seleção? Não. Acho que não foi mal pra cacete. Ele foi um pouco abaixo da expectativa, mas ele é um Rodrigo melhor no Real Madrid. Um Rodrigo que no Real Madrid ele é decisivo. O Rodrigo que foi absolutamente importante em conquista de Champions League. O Rodrigo mais protagonista, né? Por mais que tenham outros protagonistas, Gabriel ele é mais Murad mandou R$10. EA Stag. importante. Acabei de sair da minha cirurgia do LCA. Agré ficar deitado e assistir sua live. Abraço. Coisa linda. Tamo junto. Mas em relação à seleção brasileira, cara, assim, eu acho que não só o Rodrigo, como todo mundo que ali está hoje, ainda tá devendo uma melhora significativa em atuações individuais. Óbvio, alguns ali conseguem performar um pouco melhor que os outros, assim. Você vê, por exemplo, um Estevão que não sentiu tanto, que foi bem. Quando foi
solicitado. Eu já falei aqui algumas vezes recentemente, pô, o Bruno Guimarães pela seleção brasileira tem tido desempenho muito bom, individual. Gosto bastante de Gabriel Magalhães, gosto bastante. Pô, o Casemiro pela seleção brasileira não decepciona também. Mas assim, a gente tem alguns dos nossos destaques devendo ainda pela seleção. E o Rodrigo é mais um deles. Por mais que eu ache que ele seja um cara muito importante, que seria eu ia falar crucial, não sei se crucial, mas seria importantíssimo na Copa do Mundo com certeza. Mas, cara, eu acho que hoje, mano, a seleção brasileira, ela não tem um jogador. Ela tem um jogador. Tem alguns jogadores que, pô, o Rodrigo é um dos caras que faz muita falta, né? Mas assim, a seleção brasileira não tem um Mbappé. Entendeu? Renato Guardiola mandou falando? R$10. A seleção brasileira não tem um Mbappé, pô. O Mbappé, que eu digo, não é um jogador com a qualidade do Mbappé. Porque tem. Mas a seleção brasileira não tem um jogador que carrega a seleção nas costas em momentos importantes, atuando em grande nível, entendeu? Tô falando, tipo assim, o Mbappé se desfalcar a França, esquece, pô. Fudeu, tá ligado? Fudeu. Porra, o Messi se desfalcar a Argentina, fudeu, tá ligado? É uma referência absoluta ali do time. São os caras que centralizam o jogo inteiro, tá ligado? O Mbappé centraliza o jogo da França todo nele. O Harry Kane na Inglaterra centraliza o jogo da Inglaterra nele. O Messi centraliza na Argentina. O Neymar era esse cara na seleção brasileira. Era. Aí o Neymar não participou desse último ciclo, entendeu? Então o Brasil, ele se consolidou como uma seleção mais coletiva do que individual. Por mais que tenha rateado muito durante o processo, que tenha perdido muito, tenha tido um desempenho muito ruim, o Brasil hoje não tem uma figura que carrega o piano da seleção brasileira o tanto quanto esses caras carregam, entendeu? Então o desfalque do Rodrigo é um desfalque que vai ser muito sentido? Vai. Mas o Brasil tem condição de substituir, eu acho. Amo o Rodrigo, mas eu acho que o Brasil tem condição de substituir. Não é como se fosse um desfalque de um Mbappé, de um Harry Kane, de um Messi, entendeu? Não é como se de um Lamine Yamal, por exemplo. Não é como se fosse um desfalque do jogador que é a cara da parada, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo, tá? É porque esse desfalque para a seleção brasileira seria o Neymar em 22, entendeu? Se o Neymar não joga a Copa de 22, seria esse desfalque com esse peso na seleção brasileira, entendeu? Se o Neymar não vai pra Copa, fala assim, fudeu. Cadê nossa referência? Vamos jogar com quem? O Brasil começa a ficar, entendeu? Sem um rumo. Andreas Então, assim, pô, vai fazer muita falta o Rodrigo pra um jogador extremamente qualificado, um moleque do bem. Eu acho que ele merecia essa segunda oportunidade porque ele ficou muito marcado negativamente em 2022. Gosto muito dele. Perder um pênalti, porra, meu irmão. Muita gente rotula ele como um jogador que não é capaz de estar ali por conta do pênalti que ele perdeu e não é essa é a verdade. Ele é um jogador extremamente qualificado e capaz de estar defendendo a seleção brasileira. Só que, mano, a gente vai ter que substituir e tem jogador pra substituir, mano. Eu ainda acho que vai, infelizmente, de uma forma ou de outra, desse jeito, futebol cruel do jeito que é, né? Vai clarear pro Neymar essa convocação, mano. Se o Neymar tiver apto, né? Alô, Bruno Formiga. Se o Neymar tiver apto, vai clarear pro Neymar essa convocação. Eu acho. Ou então pode surgir uma convocação diferente ali. O Endrick, que eu já acho que seria convocado, vai ter mais espaço. Ou talvez ele aposte em algum outro jogador. Vocês falaram do Antony no chat, o próprio Ryan. Não sei, bicho. Não sei. Eu acho que vai clarear a convocação do Neymar, essa ausência do Rodrigo. E é muito duro, porque o próprio Neymar postou lá um texto desejando força pro Rodrigo e tal. Ele deve ter ciência do quão difícil é para um jogador passar por uma lesão em época de Copa do Mundo, né, mano? A Copa do Mundo é a competição que todo mundo quer jogar. Todo mundo se preserva e se prepara pra jogar a Copa do Mundo. E aí você ter uma lesão desse nível, desse porte, desse calibre, pré-Copa do Mundo é muito complicado, mano. É triste pra cacete, entendeu? Pô, o Mbappé tá lá com o cu na seringa também lá na Espanha, né? Pela seleção francesa, mas lá na Espanha que ele joga hoje, né? Tá com um problema no joelho, ninguém sabe se é uma lesão mais grave do que aparenta ser. Mas todo mundo com todos os cuidados médicos agora em relação ao Mbappé, porque, evidentemente, a seleção francesa quer ter ele na Copa do Mundo e o Real Madrid quer ter ele na Champions League. Mas e aí? Entendeu? E aí, como é que faz? Imagina o Mbappé fora da Copa do Mundo, entendeu? Esse segundo semestre, rapaziada, de calendário, né? É porque segundo semestre de calendário, no calendário europeu, né? Que vai de junho a junho. Mas esse primeiro semestre desse ano 2026, que é a reta final de competições europeias, vai todo mundo se poupar, bicho. Todo mundo se poupar. Sentir uma dorzinha, fora. Sentir uma dorzinha, fora. Sentir uma dorzinha, fora. Vai todo mundo se poupar. Todo mundo vai tirar o pé, cara. Todo mundo, mano. Todo mundo. Todo mundo. Ninguém vai dar esse gásinho a mais com o risco de agravar uma lesão. Vini mandou R$10. A gente não tem noção do tamanho que já tem o Vini Júnior dos Champions. Sendo decisivo, maior artilheiro brasileiro do Real Madrid e maior artilheiro brasileiro no mata-mata da Champions,
enorme para KRL. Cara, o Vini Júnior, sem sombra de dúvidas, é a grande referência individual da seleção brasileira, cara. É onde todo mundo deposita expectativa. Só que ele precisa desempenhar um pouco mais com a camisa da seleção brasileira. Um pouco mais não, bem mais, assim. E acho que ele mesmo sabe disso. Todo mundo confia que ele vai conseguir, tomara que seja na Copa do Mundo. Mas hoje ele é o horizonte técnico, né? Individual. Hoje ele é o cara, assim, da seleção. E a gente espera que ele consiga assumir essa responsa e nos dar alegrias, né? Na Copa do Mundo. Espero. A gente tem o Rafinha numa condição muito boa, tem o Vinícius Júnior numa condição muito boa. Agora não temos o Rodrigo, possivelmente a gente vai ter um Estevão ali que tá garantindo o espaço dele cada vez melhor. No Chelsea ele tá oscilando, mas pela seleção sempre mostrou resultado quando foi solicitado. E temos alguns jogadores correndo por fora. Tem Endrick, tem João Pedro, tem Matheus Cunha, o Richarlison, o Ancelotti gosta, tem Luiz Henrique, tem Ryan, tem Antony, tem Igor Thiago, Igor Jesus, Gabriel Jesus. Tem rapaziada correndo por fora aí pra ver se é convocada, velho. Colocou o Ryan como se ninguém fosse perceber. Pô, tá nessa ainda, cara? Não amadureceu não o comentário? O Ryan não tá mais no Vasco não, cara. O cara ficou doido, né, mano? Mas o Ryan hoje tá abaixo do Antony. Ah, eu respeito sua opinião, mas eu discordo. Se tem que convocar um ou outro, eu convoco o Ryan de olhos fechados. Fundo do meu coração. Um jogador com um teto muito mais alto que o do Antony. Muito mais alto. Um jogador que você pode esperar mais do que o Antony. Mas é minha opinião. Se você colocar em questão a expectativa que tem sobre um e o outro, que eu falei é absolutamente correto. Você que não tem capacidade de que talvez compreender o que tá falando, tá rindo aí no chat. Mas o teto do Ryan é mais alto que o do Antony. Na época que o Antony saiu do São Paulo, você tinha uma expectativa grande? Ia, cara. Mas, repito, honestamente, não era tão grande quanto a expectativa que se tinha em relação ao Ryan. Só que vocês estão querendo, ridicularizar esse fato porque eu sou vascaíno. A expectativa em cima do Ryan é maior do que era do Antony. Não tem comparação, cara. O orgulho do vascaíno é ser o Ryan, esse cara não vinga, o vascaíno morre. Meu amigo, provavelmente você é o mesmo rapaz que ridicularizou todo mundo que falou no Andrei Santos aqui quando o Andrei tava surgindo no Vasco também. E tá lá, titular do Chelsea na seleção brasileira. Vocês deviam me dar um pouquinho mais de crédito. Porque quando o cara é ruim e é da base do Vasco, eu falo que ele é ruim. Não defendo porque ele é da base do Vasco, não. Entendeu? Quando o cara é bom, eu falo que é bom. Quando ele é ruim, eu falo que é ruim. E o que mais tem é o cara que eu falo que é ruim. Falando do Palmeiras é craque? Muito bom também. Eu acho que ele vai pro mercado grande. Não sai do Palmeiras e caro. Inclusive, o Palmeiras vende bem também, né? O Palmeiras não tem pressa pra vender. O novo técnico ama ele. Era o técnico dele no Estrasburgo, né, cara? O Chelsea, ele fez o caminho da holding, né? O Estrasburgo é do mesmo os donos do Chelsea, correto? E tava lá com vários jogadores do Chelsea lá sendo testados no campeonato francês. E aí o Chelsea pegou o técnico do Estrasburgo, que fez um bom trabalho, um bom resultado, e levou pro Chelsea. E o técnico que era do Estrasburgo tinha o Andrei Santos como capitão titular. Gosta muito do Andrei Santos, tá dando cada vez mais minutos pra ele. Qual é o nome do técnico lá do Chelsea agora? Esqueci o nome dele, mano. Esqueci o nome. Mas ele adiantou o Enzo Fernandes, pra ser meia. O sênior, isso aí. O sênior, isso aí mesmo. Vasco da Penetração mandou R$10. Agora não posso mais curtir as fotos da Carol Portaluppi em respeito ao Painato, que será campeão da Copa do Brasil com o nosso Vascão. O Vasco hoje eu ofendi vai finalmente transar. Hoje eu ofendi um vascaíno aqui no grupo de vascaínos que a gente tem. Ofendi um. O Vasco acertou com o Renato. Aí qual foi a mensagem que ele mandou? Eu recupero aqui. Não vou falar quem foi não, tá? E não foi o Pedrosa, pra deixar claro. Vasco anunciou o Renato, aí vem a mensagem do infeliz no grupo. Vamos ganhar a Sul-Americana. Já mandei tomar no cu. Vai ganhar é pica, pô. Porra, irrita. Time de merda que a gente tem. Luizinho vai ganhar a Sul-Americana, vai se fuder. Alan. É um grupo que tem mais pessoas. Então vocês não conhecem, eu acho, a pessoa que tá aqui, não. Mas tá no nosso ciclo. Moleque, fiquei puto logo. Vamos ganhar a Sul-Americana. Já tomou esporro do grupo todo. Pô, pera aí, cara. 1 ponto no Brasileiro, vai pegar o Palmeiras agora, depois é Cruzeiro fora, depois Fluminense. Vai ganhar o quê, cara? Tem que rezar pra não cair e valeu. Rezar pra não cair. Pô, eu tô muito pessimista, mano. Eu tô ficando rancoroso, tá ligado? É ruim isso pra caramba, esse sentimento é ruim pra caramba. Tipo assim, eu não consigo me animar com nada. Nada. Zero. Tem nenhum resquício de animação. Queria o Renato? Eu não sei se eu queria o Renato. Valeu. Não me comove, não. Mas também não acho ruim. Mas choquei, tá ligado? Não se decide também. É pro Renato Gaúcho, cara. É o seguinte, assim, dá pra ter uma expectativa muito alta com o trabalho dele? Vai ser uma parada mirabolante que vai deixar o time voando e o Vasco vai performar pra caralho? Acho que não. Que não. Entendeu? Não consigo esperar por isso. Ele pode fazer um trabalho péssimo? Pode. Eu acho que vai fazer? Não. Eu só espero que ele entregue um mediano. Entendeu? Um médio. Em 5 jogos, me entrega 2 vitórias, um empate, 2 derrotas? Pode ser? É isso que eu espero de você. Entendeu?